Nós vamos conversar agora com o juiz, que é assessor da presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o doutor Eduardo Gioldi. Tá correta a sua pronúncia, a pronúncia do sobrenome? Bom dia a todos. Na verdade é Guiô, mas tá valendo. Perfeito, correção feita. Bom dia, né? Seja bem-vindo à Rádio Cidade. O aumento recente, né, no número de casos influenciou na decisão desse retorno, né, do uso de máscaras nos prédios? Bom dia. Inicialmente é preciso deixar bem claro que não há motivo para nenhum alarde maior. O que se passa é o seguinte: o tribunal tem um acompanhamento quinzenal dos casos de Covid na sua força de trabalho, juízes e servidores. No mês de janeiro, foi aquele mês que nós estávamos com grandes problemas, nós tivemos mais de 500 casos em nossa força de trabalho. No mês de fevereiro, em torno de 400. A partir daí, caiu vertiginosamente a ponto de, em abril, nós termos apenas 26 casos. Acontece que em maio, nos dados da primeira quinzena, nós ainda vamos fechar os dados do mês, nós já tínhamos tido 29 casos. Então, mais do que o mês de abril inteiro. Diante disso, o presidente do tribunal, o desembargador Luiz Carlos Figueiredo, e o corregedor-geral, o desembargador Ricardo Paes Barreto, acharam por bem voltar à obrigatoriedade das máscaras no âmbito dos nossos prédios por uma razão simples. Nossos prédios têm uma característica de serem pouco arejados. São ambientes fechados. Então, seria uma forma de nós evitarmos que essa pequena escalada dos casos de Covid entre a nossa força de trabalho tome corpo. É uma preocupação preventiva. Juiz, foram percebidos aumentos nos números de casos, principalmente para os servidores que trabalham nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado? Isso, foi percebido um aumento relativo. Nós tivemos em abril 26 casos em toda a nossa força de trabalho, juízes e servidores, e na primeira quinzena de maio nós tivemos mais casos do que abril todo. Nós tivemos 29 casos. Ainda vamos fechar os dados do mês de maio, para termos certeza de quantos foram em maio. Mas é esse crescimento, embora o número absoluto, graças a Deus, ainda seja pequeno, que fez com que essa medida fosse adotada. O doutor Eduardo, a gente queria saber também o seguinte: além dessa exigência do uso de máscaras, mais alguma medida vai ser implantada dentro do judiciário? Nós nunca abandonamos a prática do passar o álcool em gel nas mãos quando entram nos nossos ambientes e nos próprios ambientes de trabalho são disponibilizados, como também a preocupação de se manter um certo distanciamento dentro das unidades de trabalho, entre os servidores. Então, essas medidas nós nunca abandonamos e elas continuam. Não é? Apenas reforçamos agora com a obrigatoriedade do uso das máscaras dentro dos nossos prédios. Existe uma previsão de quanto tempo essas medidas vão durar? Ou depende muito da quantidade de casos, da diminuição? Isso deve acontecer de forma gradativa? Nós acompanhamos quinzenalmente os dados, os números de contaminação na nossa força de trabalho. Então, a gente tem que fazer bem essa distinção. Uma coisa é a situação do vírus na sociedade de uma forma geral, outra coisa é a nossa força de trabalho em razão dessas características bem próprias nossas, de estarmos em ambiente confinado, às vezes com pouca ventilação, de termos uma concentração muito grande de pessoas. Eu não sei dizer exatamente o Fórum de Caruaru, mas o Fórum do Recife, antes da Covid, nós tínhamos 7 mil pessoas transitando diariamente. Então, nós temos uma concentração grande de pessoas, nós temos um ambiente pouco arejado, são características próprias dos nossos prédios. Então, nós fazemos quinzenal e à medida que os números vão aumentando ou vão diminuindo, nós vamos dosando as medidas a serem adotadas, as medidas preventivas. E, doutor Eduardo, só para a gente reforçar, essas medidas são para todas as pessoas, né? Tanto quem trabalha no judiciário, quanto quem visita, vai para alguma audiência, alguma coisa do tipo, não é isso?
para entrar no prédio do judiciário, qualquer pessoa. Observe, esse é um outro ponto importante. O nosso público muitos idosos, muitas pessoas que estão entre aqueles grupos de risco, porque são justamente eles que procuram a justiça, pessoas que necessitam de atendimento de saúde, de seu plano de saúde, às vezes demandando contra o próprio Estado por melhores condições de saúde, muitos idosos, muitas crianças. Então, a preocupação não é apenas com o nosso quadro de servidores, é com o próprio público, de proteção do próprio público que demanda os serviços do Poder Judiciário. Perfeito. A gente torce que tanto a medida seja bem sucedida, quanto fora do judiciário também as pessoas possam se conscientizar e a gente volte até a queda no número de casos, doutor Eduardo. Muito obrigado pelas orientações e pela conversa aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Forte abraço a todos. Então tá aí, né, Rodrigo? A gente conversou com o